Por meio da Revolução de 1930, Getúlio Vargas subiu ao poder, iniciando o período da Era Vargas, conhecido como Governo Provisório. Ele durou 4 anos e, durante esse tempo, o Congresso foi fechado, os partidos políticos extinguidos, a Constituição de 1891 anulada e os Ministérios da Saúde, do Trabalho e da Educação foram criados. Esse período da Era Vargas foi responsável principalmente por preparar as mudanças que seriam efetuadas no futuro por Vargas. Sabe, Maria, tenho pensado bastante no governo provisório do Vargas. O que te preocupa, pai? Bem, Maria, você é jovem, mas deve lembrar que nossa democracia foi abalada quando Getúlio assumiu. Foi um golpe. Eu ouvi falar disso na escola, mas tem algumas pessoas que falam que ele está fazendo bem pelo país. Mas, pai, se há pessoas apoiando esse Getúlio Vargas, ele não está fazendo algo para ajudar o país? É verdade, Maria. Ele introduziu várias reformas importantes, como o CLT e o Ministério da Educação e Saúde. Mas também precisamos estar atentos à concentração de poder. A Constituição de 1934 foi criada por diversos motivos. Um dos principais foi a Revolta Constitucional. Ela foi responsável pela criação da Justiça Eleitoral, que deu direito ao voto secreto e ao voto feminino. Também foi responsável pelas leis trabalhistas, e sua criação deu início ao governo constitucional, marcado pelo trabalhismo e a valorização da cultura popular. Prezado Congresso Constituinte, estamos aqui reunidos na Assembleia Constituinte para definirmos a nova Constituição brasileira. Começaremos com o debate sobre a representação política. Proponho o estabelecimento do voto secreto, pois dificultaria a ocorrência de eventos passados como os da época da Lei do Café com Leite. Concordo com a proposta. Ademais, o voto feminino deve ser permitido no nosso país, dando mais liberdade às mulheres, parte tão importante da nossa sociedade. Certo. Todos de acordo com a proposta? Sim, de acordo. A Justiça do Trabalho deve ser estabelecida. Seu dever será pacificar conflitos trabalhistas, processando e julgando quaisquer ações que lhe sejam apresentadas oriundas da relação de trabalho ou envolvem direito ao exercício. Além dela, deve ser criada a Justiça Eleitoral, que será responsável pelo processo eleitoral brasileiro. Certo. Todos de acordo com ambas as propostas? Sim, de acordo. O ensino primário deve ser direito e dever de todo cidadão brasileiro, ou seja, o Estado deve prover a instrução primária gratuitamente. Certo. Todos de acordo com ambas as propostas? Sim, de acordo. Pai, com a nova Constituição, o que mudou em relação ao governo provisório? A nova Constituição de 1934 trouxe mais garantia de direitos e liberdade para os cidadãos. Agora temos eleições e um Congresso Nacional, que é um avanço em direção à democracia. Mas, mãe, e as mulheres? Elas têm mais direitos agora? Boa pergunta, Larissa. Com a nova Constituição, as mulheres conquistaram o direito ao voto, o que é um grande passo para a igualdade de gênero. Parece que Vargas está tentando criar uma base democrática sólida para o país. Sim, filho. É importante que o Brasil tenha instituições democráticas fortes para manter um governo justo. Pois, o nosso povo, especialmente as grandes massas trabalhadoras das cidades e do campo, e fazendo uso das grandes armas da democracia, livre discussão, livre associação política e sufrágio universal, marchemos com confiança e audácia para frente, sempre prontos a esclarecer e educar politicamente o povo, a desmascarar e derrotar definitivamente seus inimigos trotskistas, fascistas e quinta-colunistas, sem esquecer jamais a afirmação do grande Stalin de que, em política, para não nos equivocarmos,
devemos olhar para diante e não para trás, não para o passado. Bem, o movimento da ação integralista brasileira contou com 3 grandes inimigos. Esses 3 grandes inimigos foram o capitalismo internacional, que nós combatíamos, o comunismo russo e o nazismo de Hitler. Este último nos acusava de pretendermos caboclizar os arianos. O governo ditatorial durou de 1937 até 1945. Vargas subiu ao poder por meio do golpe do Estado Novo, na qual a ameaça de uma suposta revolução comunista foi iniciado o estado de sítio, centralizando todo o poder no presidente. Após isso, em 1937, foi criada uma nova Constituição, que cessou as atividades políticas brasileiras. Ela era inspirada na da Polônia, ou seja, tinha base fascista. Durante o Estado Novo, houve muita censura e repressão, além da propaganda política. Além disso, grupos de esquerda foram caçados e diversas estatais foram criadas. Agora eu, como presidente da República, estabeleço o estado de sítio no Brasil por conta da intentona comunista, uma calamidade pública que ameaça o país. Por meio da Constituição de 1937, escrita com base na Constituição polonesa, a justiça eleitoral e os partidos políticos estão extintos. Greves estão proibidas. O poder legislativo em todos os níveis é dissipado. O DIP é criado e cabe ao presidente nomear os interventores. Como presidente da República Brasileira, esta Constituição está outorgada. De expressar minha profunda indignação com essa nova Constituição que Vargas impôs em 1937. É um ataque direto aos nossos direitos e à democracia. Concordo completamente. Essa Constituição é um verdadeiro golpe contra a liberdade do povo. Parece que Vargas está se aproximando cada vez mais das ideias fascistas. É verdade, essa Constituição de 1937 é claramente inspirada nas doutrinas fascistas europeias. O governo está se tornando autoritário e nossas liberdades individuais estão sendo esmagadas. E não podemos esquecer da repressão brutal contra os movimentos de esquerda. A ANL está na mira das autoridades e qualquer tentativa de protesto é sufocada. Isso é inaceitável. O que mais me preocupa é que essa Constituição confere poderes quase ilimitados a Vargas. Ele pode governar por decreto, dissolver partidos políticos e controlar a imprensa. Isso não é uma democracia, é uma ditadura disfarçada. Compreendo a situação. É evidente que a ANL está enfrentando uma perseguição implacável e nossas ações estão sendo reprimidas com força. Não podemos ignorar o fato de que estamos em uma situação extremamente desafiadora. Absolutamente concordo. A repressão do governo é intensa e nossos aliados estão sendo perseguidos e presos. Neste momento, a nossa prioridade deve ser a segurança dos membros da ANL e a preservação de nossa organização. Estou de acordo. Devemos ser realistas quanto às nossas circunstâncias. Em vez de lutar abertamente contra a Constituição, talvez seja mais prudente buscar maneiras de resistir clandestinamente, preservar nossas redes de contato e planejar estratégias de longo prazo para um futuro mais democrático para o nosso país. Certo, concordo com essa abordagem mais realista. Vamos continuar trabalhando juntos, mantendo nossa causa viva, e, quando as condições permitirem, poderemos retomar nossa luta aberta pelos direitos do povo e pela democracia. Por enquanto, nossa sobrevivência é crucial.